Senhores, hoje eu tenho uma missão, e essa missão é mostrar para vocês o que realmente, pelo menos na minha opinião, é Bleach. Eu sou o York, o cara que fala das coisas que os japoneses criam lá, e hoje eu estou aqui para falar dessa história que eu tanto gosto, e que foi literalmente um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida. E bem, se você também gosta muito de Bleach, como eu, já vai se inscrevendo no like aí, meu querido amigo, porque aqui nesse canalzinho eu sempre estarei servindo vocês com bom entretenimento e falando de algumas histórias bem legais que tem por aí. Mas bem, vamos falar do Moranguinho e seus amiguinhos mortos, não é mesmo? Para começo de conversa, eu preciso explicar como é que foi que eu comecei a assistir essa bosta pra conseguir entender no fim do dia o que é isso daqui de verdade. Porque como aconteceu com o próprio Ichigo, você só vai conseguir saber quem é você de verdade voltando para o passado. E aqui estamos nós. Estava eu lá pirateando uns canais e tal, e aí acidentalmente eu pirateei um canal que estava passando Bleach. Eu fui assistir, nunca tinha visto na minha vida. E automaticamente foi amor à primeira vista. Como era um canal, logicamente, de TV, no fim do dia eu não conseguia ver os episódios direito. E acabou que eu fui procurar na internet mesmo pra ver, porque era tudo desigualado. Tava no episódio 200 e pouco, eu não entendia quase nada, mas achava tudo lindo, perfeito e maravilhoso, então eu fui procurar. E daí pra frente foi só alegria, minha gente. O começo de um fãzinho de Bleach que não entendia nada, mas amava as porradinhas que tava vendo, os poderzão gigantesco e os personagens que ficava sendo doido, varrido toda hora. Eu amava isso quando eu era criança. Mas com o tempo, eu fui me chafurdando nas lamas que vocês chamam de universo dos animes, e aí no fim do dia, eu acabei percebendo que Bleach era uma história que as pessoas achavam meio sem graça. E foi aí nessa época que eu descobri que existiam fillers em Bleach. Eu não sabia o que era filler até aquele momento. Eu assisti todos os fillers de Bleach, porque simplesmente eu era uma criança, eu gostava de Bleach, então eu fui assistindo porque pra mim eu gostava de qualquer jeito. E outra coisa que me fez notar que as pessoas não gostavam tanto assim de Bleach, é que comparavam muito ele com Naruto e One Piece. E tipo, eu gostava bastante de Naruto, sério, eu tava assistindo Naruto que nem doido num certo tempo. Mas ainda assim eu olhava pra Naruto e pensava, pô cara, é maneiro, mas não é Bleach. No meu coração não era. E eu não sabia explicar o porquê. Então eis que o tempo se passa, e estamos agora, lá pra 2020, época onde o mundo quase acabou. Quando eu tava assistindo Bleach e era criança, um amigo meu disse que o arco dos Fullbringers era uma coisa que não era legal. Quando deu a luta do Aizen, eu parei. Fim, pra mim Bleach acabou ali. Mas aí, 2020, tinha nada pra fazer, peguei e pensei, vamos assistir o arco dos Fullbringers só pra ver como é que é. E foi aí, senhores, foi aí que minha mente alcançou a iluminação. Porque eu finalmente entendi o porquê que de achos eu achava Bleach uma história tão diferente, tão boa, tão interessante. É simplesmente porque ela realmente tem uma profundidade muito maior do que você pensa assim quando você olha de cara. Tipo, você pode só achar que é um shonen de porrada, lutinha, coisas interessantes e poderzinhos. E é isso daí mesmo. Mas tem muita coisinha ali que é uma profundidade do caralho, meu parceiro. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até aquele momento. E já deixo claro aqui pra caso alguém veja esse momento do vídeo e pense, o arco do Fullbringer, né? Meu irmão, aquele arco é muito foda. Vá se fuder, você tem que assistir aquilo. Eu estava com dúvidas e já tive problemas com isso. E eu assisti aquilo e quebrei minha cara. O treco é bom demais, meu parceiro. Fiquei maluco nos últimos episódios daquele treco. Eu fui assistindo que nem como se eu estivesse bebendo água. Porque o treco é muito louco, meu parceiro. Na hora que o Ichigo fica desesperado porque todo mundo foi corrompido lá pelo Tsukishima, aquilo lá me deixou doido, meu parceiro. E dali pra frente foi só pra frente, meu parceiro. Eu li o mangá, eu reassisti o anime, eu assisti a Guerra Sangrenta dos Mil Anos e tô lendo junto o mangá pra ficar mais divertido. Eu finalmente descobri que existiu a porcaria dos poemas de Bleach, eu nem sabia que isso existia. E no fim do dia, acabou que eu também descobri uma porrada de coisa que eu nem entendia, que eu nem fazia ideia que existia em Bleach, subtextos e blá blá blá. No fim do dia, meu parceiro, basicamente foi como se tivesse formado numa universidade, só que dessa história aí. Então, tendo finalmente alcançado todo esse conhecimento, estou eu aqui para dizer para vocês a verdade. E a verdade é que Bleach é uma história muito mais profunda e com muito mais interessâncias do que vocês pensam. Não é só porrada, tá ligado? Não é só, meu Deus, esse cara é mais forte que esse cara. Não é só isso, meu parceiro. Aqui, falando dos personagens agora, porque eu sei que tem muito personagem, e muitos deles têm contextos inigualavelmente malucos, mas são ainda assim muito bons. Por exemplo, nosso querido protagonista, Ichigo, o Moranguinho. Tipo assim, o subtexto do Ichigo e todas as coisas envolvendo a mãe dele, e o fato de que ele tem essa questão de proteger os outros, porque a mãe dele morreu, e era ela que fazia isso, e agora ele que tem que fazer isso, tá ligado? Toda essa situação aí. E também a questão do próprio poema dele que fala sobre isso, o Kyoha, que basicamente tem toda a questão com o coração, que ele basicamente significa o próprio vazio, o niilismo e tal, e que ele no fim das contas não consegue entender nada dessas coisas, e que morre e finalmente entende o que é um coração e tal. O próprio Zaraki, um personagem que todo mundo gosta, ele ainda assim tem uma profundidade muito louca, pelo fato dele ficar se nerfando pra poder ter uma luta legal com todo mundo, e todas as coisas que aconteceram com ele e a Konohana, que obviamente mostram o quanto ele amava ela, sim, pode parecer maluco, mas ele amava ela. E aí também tem toda a situação dos personagens que basicamente tem algum significado, tipo o próprio Rei Quincy, que basicamente é um significado de Deus
Yuz, né? Que Yul-ha-barra tem alguma coisa a ver com isso aí no hebraico e tal. O que faz todo sentido, porque ele é o filho do Rei das Almas, né? A própria simbologia do arco da Soul Society lá do comecinho. Hoje tem o Ichigo tentando salvar a Rukia, e aí tem todo o simbolismo do Ichigo ser o doido que tá tentando ir burlando os sistemas, que no caso a Soul Society é o sistema, e que também tá todo corrompido por conta do próprio Aizen, enfim. É muita coisinha desse jeito, meu parceiro. Lógico que nem tudo são flores, algumas coisas o Kubo fez com a bunda, né? Por exemplo, teve alguns arcos que foram literalmente jogados no meio do nada. Tipo o arco lá do passado, que mostra toda a história da rolificação do Shinji e amigos, que eu não sei, pelo menos na minha opinião foi meio do nada. Mas é um bom arco, pelo menos, explica muita coisa, mostra muita coisa, e é bem divertido. O arco da Guerra de Karakura barra arco arranca, que é meio complicado, tá ligado? Teve todo um problema na história do mangá, por conta de editores e do Kubo querendo fazer as coisas, e blá blá blá. E também teve problema no último arco, que estão corrigindo agora no anime, que é o Kubo que tava todo doente e tal, mas aí ele queria terminar a história, mas ele tava ruim que só desgrama, aí foi acelerando e deu tudo uma bosta. E isso é porque eu não tô nem falando dos personagens que foram desperdiçados, né? Pelo amor de Deus, o Stark, velho, o personagemzinho que eu achava maneiro e que foi jogado nas traças. Outro que eu também acho muito maneiro que foi desperdiçado é o próprio Kitaki, que era simplesmente um dos caras mais fortes lá da Soul Society, um dos capitães mais antigos, que sabia de uma porrada de coisa, e que simplesmente foi só lá, vou sustentar o universo, enfim, não teve Bankai, não teve quase nada mostrado. Mas ainda tem esperança pro Kitaki, principalmente lembrando do Arco do Inferno. Se algum dia tiver uma continuação daquele one shot, meu amigo, aí a gente vai ter com certeza alguma coisa envolvendo ele, vai ser muito maneiro. Mas ao redor de Bleach também tem umas coisas que mostram claramente o quanto também o anime ferrou muito a história. Por exemplo, quando eu assistia o anime, só o anime, nada além disso, eu ainda tava na minha época que eu não era iluminado, basicamente, eu odiava a Orihime, com todas as minhas forças. Eu achava ela uma fraca, uma inútil, uma sem graça. Pra mim a Orihime era só literalmente duas bolas de silicone com pernas que andavam e ficavam gritando Kurosaki-kun pra tudo quanto é lado. E pra mim, isso daí era realidade. Até o dia, senhoras e senhores, que eu alcancei a iluminação e li o mangá. A partir desse momento, foi aí que eu comecei a realmente gostar dessa personagem. Que, meu Deus do céu, ô anime, eu gosto tanto de você, mas você fez um desserviço com essa personagem. Bicho, todo o desenvolvimento que ela tem em questão de gostar do Ichigo, toda aquela cena desgramada que tem dela fugindo por causa das coisas que aconteceram com o Kyoto e tal, que ela ia pro Ecomundo e podia se despedir de alguém lá. Caralho, aquela cena ali, meu parceiro, não só aquilo, como as coisas que ela faz no castelo do Aizen, lá nos Las Noches e tal, e que ela não aceita fazer as coisas com o Hogyoku, e todas as coisas envolvendo ali, meu parceiro. Não, tipo, nem só isso, também tem a questão de que nerfaram ela, basicamente, não mostraram as coisas que ela fazia no começo da história. E foi por causa disso daí que eu cheguei à conclusão que ela realmente merecia ficar com o Ichigo. De verdade, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque simplesmente é ela que gostava dele desde o começo. Tava lá desde o começo mostrando que gostava dele. Não só isso, como sempre tá lá tentando apoiar o moleque de algum jeito. Tipo assim, ela continua não sendo a personagem mais incrível de Bleach, mas na minha mente, ela virou tipo uma Uraraka, tá ligado? Porque pra mim, a Uraraka no começo da história era só literalmente a pobre tentando ganhar dinheiro lá e fazer as coisas. Mas com o tempo, basicamente, se tornou uma das personagens mais interessantes da história de Boku no Hero. E aconteceu a mesma coisa com ela. Não necessariamente porque ela é uma personagem tão interessante assim, mas por causa disso, por causa dessa virada na minha cabeça. Eu nunca ia pensar que essa personagem era tão legal assim. E que também ela compartilhava o mesmo gosto que eu por pão. E tipo, na minha opinião, Bleach tem duas coisas que eu amo de coração desde quando eu ainda era criança e assistia o anime lá. Que é, primeiramente, o universo, que é uma coisa que eu simplesmente adorava. Eu nunca consegui entender direito, mas eu adorava. Pelo menos hoje em dia eu entendo e ainda acho muito foda. Que é basicamente toda a questão do equilíbrio, da Soul Society ter os caras que pegam as almas e botar lá pro mundo da Soul Society, senão acaba virando Hollow e indo pro Ecomundo. E aí também tem a questão do inferno. E tem toda a questão do equilíbrio sobre tudo isso pelo Rei das Almas, que depois acaba se tornando o Rei Quincy. Desculpa pelo spoiler. Honestamente, isso é muito foda. Vá se lascar. Pelo menos pra mim, eu só assisti Naruto. One Piece eu ainda tô na jornada de tentar assistir. Mas pelo menos pra mim, o universo de Bleach é muito mais maneiro do que o de Naruto. Nossa senhora, 1000 vezes, meu parceiro. E isso é porque eu nem falei da coisa que eu mais amo em Bleach, que é todo o conceito dos poderes, tanto dos Shinigamis quanto dos Arankas. Que, meu Deus, eu amo muito esses poderes, cara. Não, de verdade, não tem poder que bata. Não tem. Na minha mente, não tem nenhum conceito de poder que seja mais maneiro do que esse. De verdade. E tipo, mesmo quando eu era criança, eu achava maneiro só por ser umas espadinhas que ganhavam os poderes legal. Mas hoje em dia, eu vejo que é muito mais maneiro, não só por isso, mas também pelo fato de que tem um significado foda por trás. Se você for pensar, cada Bankai, cada Shikai, representa o cara que porta aquela espada de alguma maneira. Só por isso, você já acha foda. Por exemplo, uma das que mais mostra isso é a Bankai e a Shikai do Shuhei, que eu acho incrível.
incrível, foda pra caralho. Simplesmente porque a Shikai dele meio que, entre aspas, mostra aquilo que ele menos quer, que é matar pessoas, e a Bankai mostra isso, que ele não quer matar pessoas, justamente porque é uma Bankai que força o empate. Mas no fim do dia aqui, meu querido amigo, a verdade que eu quero passar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão chegar aqui, que honestamente não acho que é muita gente, é que Bleach é uma história bem profunda e até meio filosófica, meu parceiro. Essa é a verdade. A verdade é que não é só um shonen de porradinho. Ele basicamente tem a capa disso daí, mas mais profundamente é meio que uma situação meio filosófica, querendo passar algumas ideias e coisas muito loucas e legais pra você. É muito tipo isso, tá ligado? Você nota claramente todas essas veias filosóficas que o Kubo quer passar nos poemas, que eu acho que com muita gente só foi descobrir que existia agora quando lançou a Guerra Sangrenta dos Mil Anos e todo final do episódio tem um poeminha. Eu não sabia que isso existia. Eu vim descobrir agora, graças a isso. E aí depois disso foi que eu li todos eles. E eu acho todos muito maneiros. No fim do dia, meu querido amigo, é basicamente isso daí. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Obrigado por me escutar falar durante alguns minutos sobre essa história que eu tanto gosto. E é basicamente isso daí. Falou, meu parceiro!